Responsabilidade muito grande estar aqui hoje à noite. Levante suas mãos. Não desconsiderando as oportunidades, mas considerando muito mais, amado, a responsabilidade de falar aquilo que Deus quer que eu fale. Às vezes nós precisamos considerar a seriedade que é de trazer e ser portador da palavra de Deus. Você está pronto para ouvir a palavra? Para receber ela no seu coração? Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te damos graças por essa manhã, onde você já tem ministrado tantas coisas boas ao nosso coração, Senhor. E nós te agradecemos pela unção que está em nós, mas também sobre nós, nos ensinando, nos admoestando, Pai, abrindo os olhos do nosso entendimento, nos dando espírito de sabedoria e de revelação, para que nós venhamos a compreender tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, o que o Senhor quer que nós façamos, sejamos, Pai, tudo aquilo que diz respeito a cumprirmos o teu propósito nessa terra. Obrigado por revelação, obrigado por entendimento, e eu te peço em nome de Jesus que a palavra que vai ser ministrada possa causar mudanças reais, não simplesmente uma emoção ou uma boa ideia, mas mudanças reais que possam afetar a nossa vida, a vida de outras pessoas, que possam afetar, Pai, o relatório que vamos colher por toda a eternidade. Nós te agradecemos, Senhor, por cada pessoa aqui, e te peço, em nome de Jesus, toda mente cativa, para que nós possamos dar ouvidos para aquilo que vai ser ministrado. Em nome de Jesus, se você crê, você diz assim comigo, diga, eu vou receber tudo aquilo que o Espírito de Deus tem para ministrar ao meu coração. Eu tenho olhos para ver, ouvidos para ouvir, uma mente e um coração prontos para receber e entender a palavra de Deus, a vontade de Deus para a minha vida. Agora diga, e a minha vida nunca mais, diga com convicção, nunca mais será a mesma, porque eu estou indo de um degrau de glória a outro degrau de glória. Você crê nisso? Então diga glória a Deus. Aleluia. Deus é bom demais, amém? Então, Deus colocou uma palavra, o Senhor colocou uma palavra no meu coração, e eu queria fazer algumas perguntas para você, e eu queria que você respondesse para você mesmo, ok? Primeira pergunta, você é alguém digno de ser seguido? Segunda pergunta, sua vida é uma fonte de inspiração? Terceira pergunta, quando as pessoas olham para a sua vida, o que elas veem? E a quarta, e o que elas são motivadas a fazer? Hoje pela manhã, eu estava orando e essas perguntas subiram no meu coração. Porque na realidade, nós pensamos que a nossa vida passa desapercebida. Às vezes pensamos que pelo fato de não estarmos em evidência, atrás de um púlpito, com o microfone na mão, ou desempenhando uma função, que só existe a gente naquilo ali, ou o foco é somente nós. Nós pensamos que a nossa vida passa desapercebida. Pensamos que a nossa vida é mais um no meio de tantas outras. Às vezes consideramos que a nossa vida é um número da ação social que recebemos, mas na realidade Deus não nos vê como números. Cada um de nós é conhecido pelo nome. Todos nós somos chamados pelo nome que temos. Deus não simplesmente nos fez para sermos pessoas simplesmente para povoar a terra, para ocuparmos espaço e ter um número na segurança social. Deus nos criou com um propósito eterno. Deus nos criou para fazermos a diferença nessa terra. E por mais que você pense que você não está numa posição de evidência, nem por isso sua vida deixa de ter um significado, de ter uma razão
e de ter uma importância. Posso ouvir um amém? A primeira pergunta que eu fiz foi: você é digno de ser seguido? Talvez algumas pessoas interpretem isso de uma forma errada, porque acham que, não, eu não tenho que ser seguido, quem tem que ser seguido é Jesus. Mas, como alguém pode seguir outro que não vê? Nós estamos aqui, queridos, para representar alguém. Não é simplesmente, sabe, algumas pessoas levam isso para um lado errado. E meu marido tem ministrado a respeito de obras mortas. E uma delas que ele ministrou foi sobre idolatria. A idolatria não é apenas você se submeter à influência de uma estátua, mas muitas coisas podem ser consideradas como idolatria. Você pode idolatrar coisas, lugares, mas também pessoas. Não é? Você pode idolatrar seu filho, você pode idolatrar seu esposo, sua esposa, você pode idolatrar um astro, você pode idolatrar, enfim, você pode idolatrar quem você quer. Mas por que a idolatria surge? Porque você considera aquilo a que você idolatra algo de extrema importância. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você não idolatra uma coisa que é sem importância. Você não idolatra uma coisa que aos seus próprios olhos é considerado nada, desmerecedor de atenção, de consideração. Você só idolatra algo a que você atribui valor. Amém? Então a idolatria é errado quando ela tira os seus olhos de quem realmente deve estar a nossa confiança, a nossa segurança, o nosso amor e a nossa devoção, que é a Deus. Amém? Agora, você honrar e considerar importante alguém não constitui propriamente uma idolatria. Porque você pode estar dando importância para alguém que está sinalizando para você alguém maior. Amém? A idolatria para em nós mesmos. Mas a referência traz a ideia de algo mais. Uma boa influência ou um bom referencial traz a imagem ou a mensagem de alguém que é além do que nós mesmos. Então, quando você olha para alguém e você considera essa pessoa, honra essa pessoa, atribui valor a essa pessoa, mas porque ela está sendo um referencial de Deus, isso não é idolatria. Amém? A Bíblia fala que todos aqueles que se levantaram como mensageiros de Deus tinham seguidores. Você sabia que a única pessoa que tinha seguidores não era Jesus? A Bíblia diz que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, e diz que pessoas iam atrás dele. Mas nós vemos isso também com Paulo, nós vemos isso com os profetas, pessoas que são levantadas para serem referência, influência de Deus, porque existe algo que quando você pratica, quando você estabelece, ou quando você atribui à sua vida, associa à sua vida uma prática divina, aquilo gera uma influência divina chamada poder, unção, perfume. A Bíblia diz que nós somos para Deus o bom perfume de Cristo. Quando nós praticamos a palavra, nós liberamos uma influência sobre a nossa vida. Então, a unção de Deus na nossa vida, ela tanto atrai pessoas, como também ela afasta pessoas. A Bíblia diz que nós, para aqueles que procuram as coisas de Deus, somos cheiros de vida.
Mas para aqueles que não querem nada com Deus, é cheiro de morte, porque nós mostramos o erro, mostramos a condição humana que essas pessoas se encontram. Você está comigo? Então, Deus nos chamou sim para sermos referências. Deus nos chamou sim para termos seguidores. E quando eu falo seguidores, desassocia com a ideia de internet. Porque o fato de você ter muitos likes nas suas postagens não significa que as pessoas estão te seguindo. Pode ser que você simplesmente postou uma coisa interessante e alguém curtiu. Amém? Um seguidor é alguém que segue os seus passos. É alguém que vai seguindo após você. Então, amados, Deus não chamou você para ser uma pessoa que passa desapercebida. Por quê? Porque uma das últimas instruções de Jesus aqui na terra foi o quê? Ide e o quê? Peraí, ide o quê? Fazei. Como você pode fazer discípulo se você não se torna uma influência? Amém? Deus nos chamou para termos pessoas que vêm após nós por causa daquilo que nós carregamos. Agora, isso tem duas vertentes. Isso tem dois lados. Você pode se tornar uma referência ou uma influência positiva ou uma referência ou influência negativa. Dependendo da intensidade, dependendo de onde você coloca o seu coração, dependendo daquilo que você se esforça para estabelecer como vida ou prática ou regra na sua vida, você se tornou uma influência boa ou uma influência ruim. Mas nunca pense que você não é uma influência, porque de um lado ou de outro, você é uma influência. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, você é uma influência. Amém? Agora pergunta para ela bem sério. Você tem consciência de que tipo de influência você é? Pergunta para ela. Quando as pessoas olham para a sua vida, elas são influenciadas a fazer o quê? Porque todos nós despertamos nos outros vontade de alguma coisa. Vocês estão muito sérios. Acende a luz aí dentro, dá um sorriso para mim, só para eu saber que vocês estão... Estou quase com medo de descer. Todos nós despertamos nos outros vontade de fazer alguma coisa, de ser alguma coisa, de falar alguma coisa. Então, olhando para a sua própria vida, porque ninguém melhor do que você mesmo, para saber o que você tem feito, o que você tem falado e que valores você tem atribuído a você mesmo. Que tipo de influência você tem sido? Porque espero que hoje pela manhã, quando você sair daqui, você saia com uma consciência bem firme de que você não é uma pessoa que passa desapercebida. Talvez você não tenha o alcance que talvez eu tenha. Pelo fato de eu estar aqui hoje, e estar diante de vocês, e estar diante de pessoas, de milhares de pessoas que estão vendo esse vídeo, ou vão assistir esse vídeo. Talvez, nesse exato momento, a minha influência seja maior do que a sua. Mas isso não significa que você não é uma influência. Em qualquer área, em qualquer dimensão, em qualquer limite de atuação, você é uma influência. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, você é uma influência. Agora, a grande pergunta é, olha para ela e pergunta assim, de quê? Ou até mesmo diga assim para ela, de quem?
Jesus diz que ele não veio para falar de si mesmo. Jesus não veio para fazer propaganda de si mesmo. Jesus não veio para ser referência de si mesmo. Ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. Quem ouve as minhas palavras, na realidade está ouvindo as palavras do Pai. Então Jesus veio para ser uma referência de Deus aqui na terra. Mas Jesus não está mais aqui como na época do Evangelho. E ao mesmo tempo nós podemos dizer que ele ainda está aqui, mas não através através do seu corpo limitado. Ele agora está aqui através do seu corpo ilimitado, que é a igreja. Para quê? Para continuarmos sendo referência de Deus aqui na terra. Porque ele disse: eu vou, mas agora ide. Ou seja, eu fiz a minha parte, desempenhei bem o papel que me foi confiado. Agora é a sua vez. Vocês agora são a bola da vez. O bastão está na sua mão. Mas não para fazer a sua própria vontade, não para falar a sua própria palavra, não para fazer o que você quer, mas para continuar sendo referência de Deus aqui na terra. Jesus tinha tão convicto isso dentro dele, que ele estava se esforçando e se moldando o máximo que ele podia para ser uma referência de Deus aqui na terra, que quando Filipe chega para ele, porque ele vem dizendo coisas a respeito do Pai, e Filipe chega para ele depois de praticamente 3 anos andando com Jesus. E ele diz: Senhor, mostra-nos então o Pai. E ele diz: Filipe, há tanto tempo estou convosco e você me vem com essa pergunta, criatura. Ele diz: ei, quem me vê a mim, vê o Pai. Por quê? Porque as obras que eu faço, eu não realizo de mim mesmo, mas sim o Pai que está em mim faz as obras. E as palavras que eu vos falo, não falo de mim mesmo, mas eu falo as palavras de Deus. Nós precisamos entender que o desejo de Deus para a nossa vida é que o mundo lá fora que está em trevas possa enxergar a luz que está dentro de nós, para que nós possamos brilhar com as palavras e as obras que Deus nos chamou para fazer. Mas não vamos realizar isso fazendo a nossa própria vontade, deixando a preguiça, a internet, televisão e a incredulidade nos tirar do senso do propósito que Deus quer que nós façamos aqui nessa terra. Porque você não veio aqui para passar tempo. Você veio aqui e hoje você está aqui para desenvolver uma consciência de propósito eterno. Que não muda, que não passa, por causa das circunstâncias que você vive, por causa do dinheiro ou da falta dele, por causa de ser amado ou não amado. O propósito de Deus, ele é eterno. E aquilo que fazemos ou não fazemos, iremos prestar conta diante do Senhor. Então chegou o tempo de nós vivermos pela eternidade e não pelo um tempo de validade aqui na terra que nós estamos vivendo. Porque esse mundo passa. Mas o próximo, ele é eterno. Mas Deus já colocou dentro de nós a eternidade, para que nós não venhamos a viver segundo a transitoriedade ou a limitação desse tempo cronos que estamos vivendo, mas sermos movidos pela eternidade. Porque quando eu sou movida pela eternidade, para mim não importa o que eu tenho aqui, o que eu recebo aqui, mas o meu galardão, o meu futuro, a minha vida futura que eu vou estar colhendo daquilo que eu plantei nessa terra. Então não importa como vai acontecer aqui, com tanto que eu faço o que Deus me chamou para fazer.
Nós temos que nos deixar ser movidos pela eternidade. E nós estamos sendo movidos pelo carro que queremos comprar, pela casa que queremos comprar, pelo marido que queremos ter, ou a esposa que queremos ter. Tem gente que abandona todo o senso de consciência eterna, porque todo o foco da vida delas é casar. Diga, fala, Deus. Fala, Deus. Deixa eu ler uma passagem para você. Eu não quero citar ela e errar. Deixa eu ver se eu encontro aqui, que não estava nos meus scripts. Tararam. Deixa eu ver se eu encontro. Pronto. Não precisa abrir não para a gente ser mais rápido. Ele diz assim, 1 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 29, diz assim: isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. Cutuca a pessoa que está do seu lado, diga bem sério para ela, o tempo está acabando. O que significa o tempo está acabando? Significa que aquilo que talvez você está planejando fazer, talvez não dê tempo para fazer, porque não existe tempo suficiente para realizar tudo aquilo. Não é assim? Quando você chega para uma pessoa e ele diz assim, olha, eu preciso que você faça isso, isso, isso e isso. E aí, se ele pedir muita coisa e ele disser assim, só que é o seguinte, você só tem tanto tempo. Pelo tempo que você tem e pela demanda do que ele está dizendo, você pode saber se vai dar tempo ou não para fazer. Não é? Deus, através do apóstolo Paulo, está dizendo, o tempo está acabando. O meu pai espiritual, pastor Bud Wright, ele dizia uma coisa muito simples, mas muito profunda e verdadeira. Ele diz, vive a sua vida como se Jesus demorasse ainda 1000 anos para voltar. Mas esteja pronto de tal forma que se ele voltar hoje à noite, você vai estar com a sua consciência tranquila. Faça planos, se esforce, se dedique, se aperfeiçoe. Viva uma vida como se ele fosse levar 1000 anos para chegar. Mas tenha um comportamento, uma atitude e uma preparação que se ele voltar hoje à noite, você está tranquilo. Ele diz, o tempo se abrevia. Aí ele continua dizendo, o que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem. E os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Deus é contra casamento, sim ou não? Deus é contra você comprar coisas e usufruir de coisas? Não. É pecado chorar e rir. O que é que na realidade o Espírito Santo está dizendo com esse texto? Ele diz, olha, que os casados vivam como se não fossem. Em outras palavras, o Espírito Santo está dizendo, ei, não pensa que tudo que existe nessa terra é um casamento. Porque existem pessoas que perdem o senso de propósito, porque todo o propósito da vida dela passa a ser apenas um casamento. E Deus não chamou você apenas para casar. Porque por mais que você não seja um pregador atrás de um púlpito, você pode ser um pai, uma mãe, um marido e uma esposa cheio do Espírito, se tornando uma referência de Deus dentro da sua casa, no seu trabalho, aonde você for, e se tornar uma referência de Deus aqui nessa terra.
Mas às vezes as pessoas atribuem ou acham que tudo o senso da vida delas é comprar, casar, viver, são os problemas, e elas simplesmente perdem a visão que existe de propósito, aquela que só se vê quando você olha por cima do muro. Está comigo? Eu sou casada, e muito bem casada. Mas eu sei que todo o propósito de Deus para a minha vida não é só o fato de eu casar, de eu estar casada. E tem pessoas que param toda a vida delas. Eu conheço principalmente mulheres que toda a força, toda a atenção delas é em busca de um casamento. Parece até nome de filme. Tem Em Busca da Felicidade. Tem mulheres que é em busca de um casamento. Aí tem a segunda parte do filme que é no desespero em busca de um marido. E que por conta dessa consciência temporária e passageira, ela até mesmo compromete tempo, comportamento, princípios, por conta de algo que vai passar. E aí ele diz o quê? Ele continua dizendo, mas também os que choram como se não chorassem. Você já viu pessoas que passam por situações na vida delas, de crise, ou de circunstâncias adversas, ou de perseguições, ou de coisas, que simplesmente aquilo absorve a vida delas de tal maneira como se não houvesse mais nada. E ele diz, ei, essa palavra também é para você, os que choram como se não chorassem. Para, engole o choro, porque existe muito mais fora disso, existe muito mais além disso, e você está deixando ficar cego pelas circunstâncias, por causa da circunstância que você está vivendo no tempo presente. O problema é tão grande, ou você tornou ele tão grande, que tudo que move você é aquele problema. Mas ele também fala não só sobre os que choram, mas também sobre os que se alegram. Porque muitas vezes coisas que estão trazendo alegria para você, também está cauterizando, embotando sua consciência de eternidade. E tudo que você vive e faz é em função do seu prazer, da sua alegria. Porque às vezes a gente só bate para as pessoas que têm problema. Mas muitas vezes os que também não têm problema, que está tudo bem, a vida boa também embota os sentidos dela, para dizer assim, está tudo muito bem, então vou ficar por aqui mesmo. E eles não estão vendo por cima do muro algo além do que aqueles benefícios que ele está colhendo. Amém? E ele diz os que compram como se nada possuíssem, os que se utilizam do mundo. Existem pessoas que se você simplesmente soltar em determinados lugares, aquilo vai engodar, seduzir de tal forma que eles não conseguem ver uma vida após aquilo. E aí olha a razão. Ele diz assim, o versículo 32 ele diz, o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupação. Por quê? Porque para você comprar, para você usufruir dos bens desse mundo, para você casar, para você estar chorando ou para você que está sorrindo, tudo isso envolve uma preocupação. Envolve uma atenção, envolve um cuidado, envolve esforço e tempo. Quando a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas te serão acrescentadas. Pastor, inclusive o marido? Inclusive o marido. E eu sou prova disso, querido. Um dia nós vamos dar o nosso testemunho aqui, para você saber como foi que isso aconteceu. Porque só podia ser Deus. E veio de onde eu menos esperava.
Quando você busca as coisas do Senhor, e você busca ser a referência que Deus quer que você seja, Deus sabe dos sonhos e desejos que você tem. E se você guardar o seu coração em Deus e colocar o seu coração e os seus desejos em Deus, o fato de você estar cuidando das coisas de Deus, Deus vai cuidar de você, dos seus desejos, dos seus sonhos, porque foi Ele mesmo que colocou. Amém? Então, vamos falar sobre uma pessoa bem interessante que está na Bíblia, mas eu quero que você traga bem essa consciência. Você achando que a sua vida passa desapercebida ou não, você é uma referência. E muitas vezes você não vai precisar nem falar para incentivar alguém a fazer alguma coisa. Para o positivo ou para o negativo. Conheço muitas pessoas nesse mais de 20 anos que eu passei no ministério itinerante, ou seja, viajando por todo o Brasil e algumas partes do mundo. A gente tem a oportunidade de conhecer pessoas de todo tipo, de todo jeito, de toda cultura. E eu conheci pessoas que me marcaram de uma forma positiva e conheci pessoas que me marcaram de uma forma negativa. Eu conheço uma mulher, meu esposo teve a oportunidade de conhecer, chamada Ila, é uma americana. E, queridos, a vida dessa mulher é tão intensa com Deus. Na área de oração, que quando eu chegava perto dela, ela não precisava falar nada. Eu era tão compelida, tão inclinada a desenvolver uma vida de oração tão forte como ela tinha. Por causa de quê? Por causa de uma influência, por ser algo forte que ela havia construído na vida dela. E ela não vivia dizendo, você tem que orar, você tem que orar. A vida dela, a influência que ela havia construído, despertava esse desejo dentro de mim. Assim como meu pai espiritual, o pastor Bud, ele vivia uma vida tão íntegra de fé e de compromisso com Deus, que eu me sentia, às vezes, em alguns momentos da minha vida, estava em incredulidade. Quando eu chegava perto dele, eu tinha até vergonha de ter pensado, sentido ou falado algo que não estava em linha com a palavra. Sabe, o que as pessoas precisam, muitas vezes, não é de você enchendo a paciência dela. Faça isso, faça aquilo. Seja a mudança que você quer ver na vida das pessoas e elas serão influenciadas pela sua vida. Você quer que as pessoas andem em amor, mas eu te pergunto, você tem sido uma referência de amor? Seja a mudança que você quer ver. O que você quer que as pessoas sejam, o que você quer que as pessoas façam, faça primeiro você, porque uma vez que você se levanta na influência daquilo que você deseja, é impossível que outras pessoas não se tornem influenciadas por aquilo. Aleluia. Como eu também tive influências negativas na minha vida. E eu lembro, na época que eu estudava, eu nunca fui de bagunça na escola, de me envolver com o pessoal, não sei como é que vocês chamam aqui, mas lá no Brasil chamam o pessoal do fundão, a galera do fundão. Ou seja, geralmente quem senta lá no final, que não é o caso de vocês que estão aí, porque senão não vai ter espaço suficiente na frente para todo mundo. Mas na sala de aula, quando você ainda tem opções de estar na frente e você só quer sentar lá atrás, já está se dizendo que tipo de pessoas são aquelas que sentam lá no fundão. A galera do fundão é a galera que não está a fim de assistir a aula. E às vezes, pior ainda, não assiste e nem deixa os outros assistirem.
Eu nunca tive esse comportamento, porque meus pais eram bem, eles iam falar rapidinho, tratar isso rapidinho. Porque uma coisa que ele não admitia era receber reclamação de escola. Porque ele disse, eu não estou pagando escola e não estou dando educação dentro de casa para ser envergonhado fora de casa. Diga, fala, Deus. Então, eu sempre me sentava, aí, porque sala de aula é assim. Galera do fundão não quer nada com nada. Os da primeira fila, a gente chamava de babão de professor. E nerd. Porque são aqueles super estudiosos que não querem distração de nada. Aí, a gente também tinha raiva, por quê? Porque a gente também não podia nem olhar para o lado e falar alguma coisa que eles já entregavam a gente. Então, eu nem estava na do fundão, nem estava também na frente, mas também não fazia nada que viesse ser uma péssima referência. Até o dia que uma abençoada, conheci uma amiga, mudei de escola, e tinha uma menina lá que ela era, sabe aquelas pessoas que facilmente atraem sua atenção e dominam o ambiente? É engraçada, é falante. O nome dela era Terezinha. E não era Terezinha de Jesus, né? Tem uma música que fala assim. E essa bendita se tornou uma das minhas melhores amigas. A gente sentava uma do lado da outra. E ela era nó cego, meu amigo. Nó cego é carne de pescoço ruim, bagunceira. Por quê? Porque os pais dela tinham uma posição na cidade de preeminência. Eram ricos, eram envolvidos com política e tinham um cargo grande na política. Então, quando as coisas aconteciam, a corda nunca partia para Terezinha. Mas para quem andava com Terezinha. E eu lembro que eu não era uma pessoa que conversava na sala de aula. Eu não era uma pessoa de bagunça. Mas eu me tornei. Porque me abri para a influência dela. Você está comigo? E eu lembro que uma vez, eu nunca tinha matado aula. Vocês sabem o que é matar aula? Faltar aula. E como eu estudava em colégio de freira, olha o cenário. Super rígido. Muito rigoroso. Eu estudava em colégio de freiras e uma vez por mês nós tínhamos que tinha que ir para a missa, porque tinha capela dentro do colégio, e todo mundo tinha que se confessar com o padre. Então era assim, tinha a missa, todo mundo junto, e depois todo mundo ia para a sala de aula e o coordenador ia chamando as turmas. Turma tal, agora é a vez de se confessar. Aí terminava de rezar, se confessava, rezava, pagava a penitência, né, e depois ia para a sala de aula. E esse colégio que eu estudava, ele tinha uma área que estava desativada. Obrigada. E eram as salas bem distantes assim do movimento. E o que foi que a bendita da Terezinha me falou? Ei, o que é que tu acha da gente matar a aula? Eu digo, cara, quando? Amanhã? Não, hoje. Mas a gente já está dentro da escola. Era impossível sair de dentro daquela escola. A não ser que os pais ou ligassem e dissessem isso, aí eles podiam ser que eles liberassem. Eu disse, não, cara, não estou afim de assistir nem a quarta nem a quinta aula. A gente lá chamam gazear a aula. A gente gazeia a quarta e a quinta naquelas salas lá do fundão.
Eu digo, cara, mas que graça tem? Vamos. Então a estratégia era, vamos se confessar. Acabamos de receber a absolvição dos pecados e já vamos premeditar a fazer outro, né? A gente se confessa. E aí, quando a gente terminar lá de rezar, a gente sai abaixadinho e vai para as salas. Olha a cena. A gente chegou e falou lá para o padre as coisas, né? Que a gente tinha feito. Aí ele mandou a gente rezar lá as penitências, pagar, né, o preço. E quando a gente terminou, agora isso era ela rezando de um canto e eu rezando do outro, e a gente dizendo... Ok, terminei. E era mais ou menos como meu marido fazia, né? A Maria chega, amém. Aí quando era o credo era pior porque é mais longo, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, o único feliz. Essa é longa demais, meu amigo. Vai demorar mais ainda. E aí a gente saiu como quem ia para a sala de aula. E a gente tinha que passar pela sala de aula. Só que essa sala de aula tinha janelas bem baixas. E olha o cúmulo do absurdo, a gente praticamente se arrastou pelo chão para o professor não ver a gente passando. E fomos para as benditas da sala. Só que, quando você faz uma coisa errada, parece que aquilo atrai a justiça. Não é? Quando você menos espera, quando você está no meio do pulo do gato, aparece alguém que você não queria que aparecesse. E nunca os coordenadores iam para aquela área. E nesse dia, o pior coordenador, o mais bravo, simplesmente a gente escutou um barulho e quando a gente viu, era o pior coordenador da escola, indo naquela direção. Eu disse, pronto, agora, desculpa a expressão, estou lascada. Porque nunca fui suspensa, nunca levei uma advertência, e você suspensa, porque estou gazeando aula, nem é do lado de fora, é sentado numa sala de aula sem fazer nada, olhando para a cara dela. Grande feito. E o que foi que a gente fez? Para a gente não ser pego, tinha um buraco no teto. A gente se pendurou na cadeira, subiu naquele buraco que só tinha teia de aranha, poeira. E a farda dessa escola era uma calça azul marinho. Então você imagina como foi que a gente saiu dali. Teia de aranha nos cabelos. Foi a maior tribulação da minha vida. Meu coração quase sai pela boca, porque o tempo inteiro, meu Deus, eu só não pensava, não era nem o coordenador me pegar. Era minha mãe me pegar. E eu comecei a ficar conhecida como bagunceira por causa daquela influência. Agora, abre sua Bíblia lá em 2 Timóteo. Segunda Timóteo. Quem encontrou, diga amém. 2 Timóteo, capítulo 1. Vamos começar no versículo 1. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Versículo 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus... Sirvo com consciência, ou seja, a vida de Paulo já estava sendo influenciada por quem? Vamos lá, gente, vocês estão lendo?
Olha só, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura. Então, Paulo recebeu influência dos seus antepassados. Para quê? Para servir a Deus. E não foi simplesmente servir de qualquer jeito. Os antepassados de Paulo incentivaram, influenciaram ele a servir a Deus com a consciência pura. Aí você diz, mas Sâmia, Paulo era um assassino. Paulo prendia e perseguia a igreja. Mas se você ler Romanos capítulo 10, você vai ver que Paulo, falando a respeito também dos outros judeus que perseguiram Jesus, eles disseram, ei, eles fazem isso com sinceridade, achando que estão fazendo uma obra para Deus, mas porém sem entendimento. Ou seja, sabe que você pode estar certo no coração, mas errado na cabeça? Você pode ter uma boa motivação para fazer algo, mas a aplicação daquilo ser errada. E era exatamente isso que Paulo estava dizendo, em relação aos outros judeus. Paulo, quando perseguia a igreja, Paulo tinha consciência de que ele estava desempenhando um bom serviço em prol de Deus. Agora, de onde foi que veio esse amor, essa entrega, essa consciência dos seus antepassados? Agora, onde está o nome dos antepassados de Paulo aqui? Você já leu na Bíblia? Não tem. Em outras palavras, às vezes as pessoas não precisam nem saber o seu nome. Mas isso não significa que você não é uma influência. Porque ninguém viu o nome dos antepassados de Paulo. Mas eles foram uma influência para a forma como Paulo servia a Deus. E o que é que ele continua dizendo? A quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Agora preste atenção no versículo 4 e 5. Ele diz, lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. 5. Pela recordação que guardo da tua fé sem o quê? Vamos lá, gente, todo mundo, sem o quê? Não fingida, sem fingimento, ou nós podemos dizer uma fé sem hipocrisia, ou uma fé de aparência, ou uma postura que simplesmente só quer mostrar para os outros uma coisa bonita, mas aquilo não corresponde com o que está por dentro. Paulo viu que a atitude de Timóteo era uma atitude pura, era uma essência pura. Aquilo que ele mostrava por fora era resultado daquilo que ele também era por dentro. E aí ele diz, olha só, pela recordação que guarda da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Aquilo que Paulo sabia muito bem, querido. Paulo estava falando sobre influência. Paulo disse, eu recebi influência dos meus antepassados a servir a Deus com a consciência pura. Da mesma maneira eu percebo que a tua fé sem fingimento foi uma influência que você recebeu da tua avó, mas também da tua mãe. Agora eu faço como o pastor, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, influência. Influência. A nossa vida pode incentivar pessoas a quererem mais de Deus, a amarem a Deus da maneira certa, a praticar a palavra, a amar o Senhor, a amar outras pessoas, a viver em fé. Nós podemos ser boas influências, querido, na vida dos outros. Aqui não fala, e eu acredito que não havia essa questão de ser influenciado
não era pela pregação da avó de Timóteo, nem pela pregação. Quando eu falo essa pregação, é no púlpito, na igreja. Porque nós pensamos que a única forma de influenciar é quando nós estamos expostos a uma pregação. Mas, queridos, uma vida de ações na palavra é tão poderosa como um grande discurso na igreja. Por quê? Porque mostra vida naquilo que você faz. Seja para o positivo ou seja para o negativo. Eu já vi pessoas que chegam para mim e dizem: nossa, você é igualzinha à sua mãe nessa área. Tá chegando o dia da vingança, viu? É porque hoje não dá. Influência. Hoje, se as pessoas olharem para você, que tipo de influência você tem sido? De que sua vida fala mais alto? Quando as pessoas olham para você, o que é que elas são incentivadas a serem ou a fazerem? Ninguém cresce sem referência. Eu já vi pessoas, agora vamos lá, isso serve para homem e para mulher, mas principalmente os homens. Infelizmente, esse exemplo eu não posso atribuir a ele, porque ele não faz isso. Mas pessoas que começam a malhar, a ir para o ginásio, eles geralmente têm uma referência. Eu já tive amigos que pegaram, não eram que eles eram homossexuais, mas eles pegaram fotos de homens, todos musculosos, e colocaram na parede do quarto, para todos os dias olharem e serem incentivados por aquela imagem, porque tem dia que você não tem vontade de ir para o ginásio. Como tem pessoas, os nossos músicos, acredito que alguém começa a tocar porque vê alguém e recebe a influência. Tem sempre alguém que diz assim: não, cara, na bateria esse é o cara. E se torna o quê? O alvo de estudo, de pesquisa, de exposição àquela pessoa. Quando você considera alguém como uma influência, você se expõe a ela e a unção está sobre a vida dela. Aleluia. Existem outras pessoas que, dependendo da profissão. Hoje em dia eu estou um pouco desatualizada dessa questão de esporte, mas nós temos um jogador de basquete aqui. E eu lembro, na época, que começou a aparecer Michael Jordan, Magic Johnson. Queridos, o quanto de miúdo começou a querer jogar basquetebol por causa do que começou a aparecer, o nome dessas pessoas, e começaram a ser influência, assim como no futebol brasileiro, Ronaldinho, Ronaldo Gaúcho, Pelé. Aí era mais de outra coisa. Nós temos exemplos em várias coisas. Várias coisas. Talvez a sua influência não tenha sido alguém assim. Mas com certeza, a sua influência, você teve uma grande influência através dos exemplos que você teve dentro da sua casa. Seu pai, sua mãe. Mas eu não tive nem pai nem mãe no sentido assim, você não nasceu de chocadeira, mas quem lhe criou foi sua avó, sua tia, ou você foi... Enfim, seu pai e sua mãe se tornam aquela pessoa que te cria. E dentro de casa, esse é um dos maiores lugares de influência que nós somos expostos no início da nossa vida.
Nós sempre falamos sobre grandes pregadores. Mas não falamos tanto sobre quem criou esses grandes pregadores. E certa vez eu ouvi o testemunho sobre a mãe de John Wesley. Quem já ouviu falar em John Wesley? Se não me falha a memória, ela teve 8 filhos. Acho que tem pessoas que passam a vida inteira e não sabem o que não está grávida, né? Quando você chega depois do 5º, acho que você nem sente mais o menino sair. Você espirra, você diz, ui, nasceu. O negócio já tá muito fácil. Mas ela ensinou os filhos. Por isso não é, amados, uma coisa que é impossível. Às vezes é falta de perseverança em educar da maneira certa. Ela educou os filhos dela. Para que quando ela estivesse na cozinha, com um avental na cabeça, ninguém chamasse ela nesse momento. Porque era o tempo dela com Deus. E havia momentos em que às vezes os filhos chegavam na cozinha quando ela estava com o avental na cabeça, que eles, mesmo que eles quisessem, eles nem conseguiam, por causa da presença de Deus sobre a vida dela. Você acha que só quem tem unção e poder na vida é quem está segurando o microfone? É não, amado. Quem tem poder e unção na vida é quem pratica a palavra, é quem anda na palavra, é quem vive na palavra. Talvez a sua influência seja mais forte do que muitos pregadores. Porque o que faz a diferença na vida de alguém é a vida com que ela vive. Seja para o lado ruim ou para o lado bom. E o que foi que aconteceu depois? Esse homem veio a ser um dos grandes nomes, referências da época dele, como pregador. Mas quem foi a influência? Alguém que às vezes a gente nem sabe o nome. Houve outro homem, conhecido como apóstolo da fé, chamado Smith Wigglesworth. Ele era carne de pescoço, ruim. Pense numa pessoa ruim. Bruto, grosso. Aqui em Canadá é o quê? Canalizador. É cano, né? Praticamente ele era analfabeto. Mas ele tinha uma esposa enviada de Deus. E ela era crente. Não apenas crente de carregar a Bíblia debaixo do braço, ou de marcar o ponto 2 vezes na semana. Ser crente, querido, não é medido por aqui. Aqui todo mundo cheira a nuvem. Quero ver quando sai de fora da influência das 4 paredes da igreja. Ela era crente. E ela andava em amor com ele. Às vezes o tempo que você está martelando no juízo do seu marido, você precisa receber Jesus. Cão do inferno, isso é uma cruz que eu tenho que carregar. Você começar a ser uma boa influência de Deus. E andar em amor. O amor constrange. Constrange. E ele conta, num dos livros de biografia dele, que uma certa vez ela ia para a igreja e ele proibiu ela de ir para a igreja. Ela não deixava de cuidar dele para estar na igreja.
ela sabia do papel dela como esposa, ela cumpria o papel dela como esposa, mas ela também tinha a consciência de propósito. Ela sabia que os casados vivam como se não fossem. Ela sabia que ela também tinha um propósito divino. Ela sabia que ela tinha um Deus, um Senhor sobre a vida dela, que ela também precisava se submeter e obedecer. Para você, amados, ganhar seu marido, você não precisa deixar de servir a Deus. Esse é um grande engano de muitas mulheres por aí, que não têm maridos crentes. Achando que ficando em casa e indo para a balada com ele vai ganhar ele, não, vai tirar você da influência certa, impede você de receber a força que você precisa para ser luz e sal dentro do seu lar. Não busca fora. Seu lugar de busca e de encontro não é lá fora mais. O que Deus tem para você, Ele tem no ambiente que Ele criou. E Ele proibiu ela de ir para a igreja. E um dia ela disse assim: meu amor, eu te amo muito. Eu te amo de todo o meu coração. Mas infelizmente eu não posso me submeter a isso. Ixi, ela se rebelou contra o marido? Não. Porque submissão à autoridade vai até onde a autoridade não peça para você infringir a palavra de Deus. Eu amo de paixão meu marido. Mas se um dia, e ele nunca vai fazer isso porque ele é um homem de Deus, mas se um dia ele chegasse e dissesse: olha, vamos imaginar, o telefone toca. Aí ele veio: ixi, amor, disse que eu não estou. Eu jamais iria fazer isso. Mesmo amando ele. Porque antes dele, eu tenho um Senhor sobre a minha vida. E vice-versa. Você não tem que se submeter. Seu patrão disse para você mentir. Você não tem que se submeter. Mas se eu não me submeter à mentira, eu vou ser demitido. Você pode até ser demitido, mas Deus vai ter uma porta preparada para algo melhor para a sua vida. Porque Deus honra quem anda na palavra. E ela disse: eu te amo. De todo o meu coração. Mas eu não posso me submeter a isso. E ele disse: se você for, você vai dormir do lado de fora. Ela simplesmente foi. E olha que nevava. Era época de inverno. E ela foi para a igreja. E quando ela voltou, ela cumpriu a palavra dela, mas ele também cumpriu a palavra dele. E quando ela voltou, todas as portas estavam fechadas. E sabe onde ela dormiu? Encostada na porta de entrada, no frio. Eu já sei que tem algumas mulheres, porque eu também já disse isso, principalmente sangue nordestino, daquela que risca a faca no chão. Se um safado fizesse isso comigo, eu quebrava o cabo de vassoura nas costas dele. Grande testemunho nós daríamos. Esposa crente aleja marido depois de uma surra. Sabe por quê? Porque todo mundo pode fazer o que for, mas faça você, para você ver se não destacam quem você é. Crente, ó, vive na igreja. Sabe por que isso acontece? Porque nós somos chamados para ser sal e luz, e o que o mundo espera de nós é viver como tal. Então, quando o mundo olha para a gente e vê a gente não fazendo o que Deus nos chamou para fazer, escandaliza, porque o mundo espera que de nós saia luz, saia vida, saia amor, saia algo que seja diferente do que existe no mundo. E quando foi de manhã, assim que ele abriu a porta, ela deu um pulo, botou um sorriso no rosto e disse: olá, bom dia, meu amor, o que você quer de café da manhã? E ela não botou veneno lá no café da manhã dele, não, no pequeno almoço, não. E sabe, queridos, essa atitude constrangeu ele de tal maneira que ele se rendeu a Jesus.
Ninguém fala dela. Eu nem lembro o nome dela, se é que tem lá. Mas todo mundo fala sobre Smith Wigglesworth, o homem que dos mortos ressuscitou em torno de 21 pessoas. E que foi conhecido na sua época, na sua geração, como o apóstolo da fé. O homem do poder e da fé. Mas que recebeu a influência de uma esposa que decidiu andar na palavra. Aleluia. Talvez você pense que não vale a pena praticar a palavra. Mas quando você pratica a palavra, a primeira vez, você não vê mudança nenhuma, a segunda, terceira, 10ª, 50ª, você está construindo tijolinho em cima de tijolinho, de uma influência que vai afetar a sua vida e a vida de todos aqueles que te cercam e por onde você passar. Paulo sabia o que era receber a influência de alguém. E ele percebeu isso na vida de Timóteo. Da mesma forma que eu fui influenciado pelos meus antepassados, eu percebo que a mesma fé, não fingida, que estava na tua avó, mas também na tua mãe, está em ti. Está em ti. E você não pode ser influenciado por alguém a que você não gasta tempo. A que você não se expõe. Às vezes você diz assim, mas eu não tenho como ficar muito tempo com essa pessoa. Influência não só se recebe andando lado a lado. A pessoa pode morar do outro lado do mundo, mas você está exposto à vida, aos ensinos, à unção. Como você pode estar do lado de alguém e não receber a influência dela. Agora, sabe uma coisa que é interessante nesse texto? Eu estou já terminando. É que havia um motivo pelo qual Paulo estava falando isso. Nada na Bíblia está escrito para encher página. Eita, eu acho que minha carta a Timóteo, a segunda, está muito pequena. Então eu tenho que pelo menos fazer valer o trabalho que eles vão ter de levar essa carta até ele. Então deixa eu encher aqui mais um pouquinho. Não. Ele diz, olha, versículo 6. Quem está com a Bíblia aberta ainda? 2 Timóteo 1, 6. Vamos ler o 5 de novo? Ele diz, pela recordação que guarda da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Agora, versículo 6, olha que coisa muito interessante. Ele diz, por essa razão, na sua Bíblia está assim? Por esse motivo, por essa razão. Ou seja, que razão, que motivo? O motivo dele ter uma fé sem fingimento. Por essa razão, eu te admoesto, te incentivo, te exorto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Espera aí, o que é que isso significa? Irmãos, isso significa tanta coisa. O que Paulo passa a escrever para Timóteo nessa carta é porque Timóteo havia se tornado uma referência. Diga referência. De quê? De quê? Respondam para mim. De fé o quê? Vamos lá, gente, vocês estão aqui? Está tudo feio. Vamos repetir. O propósito de Paulo ter escrito essa carta para Timóteo era porque Timóteo tinha se tornado o quê? Uma referência. Agora, referência de quê? De uma fé não fingida. Uma carta inteira por causa de uma pessoa que tinha uma fé não fingida? É.
Vamos ver o contexto? Era uma época de muita perseguição. Pessoas estavam sendo presas, pessoas estavam sendo mortas. E pelos relatos, mostra que Timóteo era jovem. E bem jovem. Agora, imagina uma coisa. Imagina que você é um jovem pastor de uma igreja. Te colocam para ser o líder dessa igreja local, numa altura que eles estão procurando, principalmente, os cabeças para matarem e prenderem. Como você ficaria? Muito confortável, não é? Queridos, Timóteo estava com medo. Timóteo estava sendo, ou estava vindo uma influência de medo sobre ele, como líder daquela igreja. Para ele simplesmente não fazer, não ser o que Deus queria que ele fizesse. Ele diz, ei, é pelo fato de você ter uma fé não fingida. Por essa razão, eu estou te admoestando, eu estou te pedindo, reavive, reacenda o dom de Deus que está em ti. Porque ele estava dizendo em outras palavras, não é fácil encontrar uma pessoa que tem algo como tu tens. As pessoas precisam de referência para se manterem, alguém para puxar elas. Então acorda o que está dentro de você, porque Deus não te deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de mente equilibrada. As coisas dessa vida, as coisas que se levantam, queridos, pode querer abafar o que em nós de Deus está brilhando. E esse é o motivo pelo qual o mundo está em trevas. Porque tem se levantado mais referências de impiedade do que referências de luz. E Paulo está dizendo, pelo amor de Deus, não se apaga. Não deixe apagar o que está dentro de você, Timóteo. Não permita que aquilo que foi colocado, confiado, despertado na realidade, que está dentro de você, o dom de Deus, se apague por causa dessas pressões que estão se levantando. Vocês estão comigo, gente? Amém. Sabe, essa peça foi bem propícia. Porque às vezes a preguiça pode querer abafar o dom de Deus que está dentro de você. Computador, televisão, pode simplesmente ser algo que está matando a influência de Deus. Porque por um lado você come aqui, mas por outro lado você deixa aquilo correr fora, porque você está recebendo também outra influência. E queridos, Deus hoje pela manhã está nos dizendo, desperta o dom que há dentro de você. Desperta, acorda, reavive. Quando ele usa essa palavra reavivar, significa avive algo que já foi, avive novamente algo que já foi avivado. Para quê? Para que você se torne referência. Para que você seja uma referência de Deus. Não importa a área, não importa o lugar. Não queira ser uma referência de Deus só dentro da igreja, porque esse não é o maior tempo que você tem. Alargue o espaço da sua tenda, para que você seja uma referência por onde você passar. Eu sempre faço declarações sobre a minha vida e eu digo, Pai, que o que eu sou e o que o Senhor me confiou se torne uma influência por onde eu passar. Por onde eu passar. Eu sei que nossa maior referência é Jesus. Mas às vezes, se você nunca pensou isso, então, poxa, você é realmente uma rara exceção. Mas às vezes a nossa mente natural, pelas pressões das circunstâncias e do mundo, nós temos uma tendência a dizer, mas isso era Jesus. Então, se ninguém aqui nessa terra decidir ousar
a andar nos passos de Jesus, o que Jesus fala, às vezes se torna impossível pela nossa incredulidade. Porque nós olhamos para ele como alguém que está num nível totalmente diferente do nosso. E isso não é verdade. Desculpe machucar sua religiosidade, mas nós estamos no mesmo patamar que Jesus. A Bíblia diz, não sou eu que estou falando, que nós estamos assentados com Cristo, à direita de Deus, nos lugares celestiais. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros, ou seja, herdeiro com Ele. Porque um dia Deus disse para eu fazer algo, logo no início da minha caminhada, e Ele disse, olha o que Jesus fez, então faz também. E eu disse, eu não posso, Senhor. Jesus fez porque Ele era seu filho, e Deus falou imediatamente para mim, Ele disse, e você é o quê? O que Jesus fez, você pode fazer, porque você é tão filho como Ele é. Herdeiros com Ele. Herdeiros com Ele. Então Deus precisa que você se levante, para que outras pessoas possam olhar para a sua vida e dizer, é possível sim. É possível ser isso. É possível fazer isso. Fulano fez. Por que a gente precisa de testemunhos? Para mostrar que aquilo que aconteceu com outros, acontece com a gente também. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Eu lembro que logo no início da minha caminhada com o Senhor, eu fui exposta a influências muito boas. E à medida que eu ia crescendo no Senhor e entendendo um pouco o que Deus me chamou para ser, do ministério que Ele me confiou, eu comecei a buscar referências naquelas áreas. Porque uma referência é alguém que te puxa. Porque se é referência, significa que não está no mesmo patamar que você. Cuidado, amados. Deixa eu te falar. Você pode ser amigo de muita gente. Mas busque pessoas que estejam mais longe de você, para que você não se conforme aonde você está. Para que sempre algo te incentive a te puxar mais para longe. Mais alto. Eu lembro que houveram determinadas situações da minha vida que coisas se levantavam e eu, poxa vida, eu desanimava. Ou, em outras situações, eu começava a fazer algumas coisas e dentro de mim, quando a coisa começava a ficar normal demais, Deus me guiava para ouvir, ou ler, ou ver o vídeo, ou um livro, ou uma ministração sobre alguém que já tinha chegado aonde eu queria. E aquilo começava a despertar e me avaliar. Porque quando a minha consciência de dizer assim, tá bom demais, quando eu via aquilo ali, eu dizia, ei, tá bom nada, estou muito longe ainda. Está longe. E a gente precisa se levantar. Tanto buscando referências boas para a nossa vida, mas também para sermos referências daqueles que veem a nossa vida. O grupo de música pode subir. Eu lembro de uma situação. De um período que eu estava vivendo, onde eu estava vivendo muito no natural. Mesmo
indo para a igreja. Que é como eu falei, a igreja não é atestado de espiritualidade. Se a igreja fosse um atestado de espiritualidade, a Bíblia não diria que existiriam joios no meio do trigo. Porque todos nós seríamos espirituais, bênção. E às vezes dentro da igreja mesmo, nós temos pessoas que são pedras de tropeço. Mas não é porque Deus predestinou elas para ser, mas porque elas, pelas suas próprias escolhas e comportamento, decidiram não ser influenciados para ser um praticante da palavra de Deus. E eu lembro que eu comecei a viver num determinado patamar. E dentro de mim, as coisas começaram a querer... Sabe aquela coisa que você diz assim, está faltando alguma coisa? Quem já sentiu isso? Está faltando uma coisa. Está faltando uma coisa. Está faltando uma coisa. Aí você... Minha irmã, ela tem uma frase que ela diz assim... Se você vê que está faltando alguma coisa, você pensa que você está com sede, você bebe água e a sede não passa, é porque não é sede de água. Quando você está com fome de uma coisa, e você come, e a fome não passa, é porque a sua fome não é de coisas naturais. Às vezes nós estamos tapando a fome de Deus, indo para shoppings e compras e diversões, não dizendo que isso é errado, mas achando que isso é o que tapará e suprirá aquela falta que está dentro de nós. Quando na realidade, querido, você pode comprar o shopping inteiro. E no final, você vai olhar para aquilo e vai continuar se sentindo mal. Porque a sua fome não é de coisas. Existem pessoas que dizem, poxa, ninguém me vê aqui. E acha que talvez a solução dos seus problemas seja todo mundo estar junto com você, te abraçando o tempo inteiro. Quando na realidade a tua fome é de um relacionamento pessoal para receber de Deus aquilo que você está transferindo para outras pessoas fazerem para você. O nosso coração clama por mais de Deus. Por mais do Senhor. Eu lembro que teve uma altura da minha vida, já ministrando, já no ministério, fazendo as coisas que estava acostumada a fazer, mas essa fome, essa insatisfação, começou a se levantar dentro de mim. E eu comecei a buscar em coisas diferentes, porque afinal de contas eu já estava fazendo o que eu achava que era para fazer. Então se eu estava sentindo falta de alguma coisa, não era porque não estava pregando, não estava lendo. Sabe que às vezes você pode viver uma vida com Deus bitolado naquilo ali, e Deus está dizendo, ei, é mais. Que essa porção da palavra e de oração, isso supriu para aquela fase, mas para essa que eu quero te levar, precisa de mais. Precisa de mais. E essas coisas começaram a se levantar como questionamentos dentro de mim, porque chegou um ponto que o sobrenatural não estava mais fluindo da maneira como eu estava acostumada. Eu disse, mas eu estou orando, eu estou lendo, eu estou meditando, isso e aquilo. Deus não revela tudo na nossa vida de uma vez, amados, a gente não aguentaria. A nossa vida é exatamente assim, é como uma escada. Deus dá a porção para cada degrau. Deus dá conhecimento para cada degrau. Deus chega para a nossa vida quando nós começamos a nossa caminhada cristã e Ele dá o conhecimento
para aquele tempo. Não tem como você começar a caminhada cristã e você simplesmente já querer abraçar o ministério. Porque não foram desenvolvidas coisas, nem trabalhadas coisas dentro de você que te dariam a estrutura para aguentar a responsabilidade que é estar no degrau do ministério. E às vezes pelo fato da gente perceber essas inclinações, porque está dentro de você a chamada. Nós já queremos pegar e subir de 2. Quem aqui nunca subiu a escada assim? Dependendo do tamanho, 2, 3. Mas também já vi. E já aconteceu comigo de fazer isso, dar um passo maior do que a perna e cair. Porque a força e a inspiração que você precisa é para o degrau que você está vivendo. Respeita. Não olha para a vida, nesse caso, do outro, do que está acontecendo no outro, para querer que aconteça, se esse não é o tempo de Deus na sua vida. Tenha a referência para te incentivar, porque a referência te estimula quando você tem tudo ao seu redor para te desestimular. Mas a vontade de chegar naquele alvo te faz levantar, te faz abrir a boca, te faz ler, para chegar onde ele chegou. Vocês estão entendendo? No início do degrau parece que tudo é um desafio. Parece não, tudo é um desafio. E sempre vai ser assim. Sempre, sempre. Always. Por quê? Porque não se desenvolve músculos sem esforço. Mas quando aqueles desafios você já tira de letra, e você já está naquela prática, e aquilo já se torna algo confortável, isso sinaliza mudança de degrau. E quando você sobe o degrau que Deus está te chamando, sabe qual é a sensação que te dá? Eu não sei se você já sentiu. Parece que tudo que você sabia fazer, até de olho fechado e com as mãos nas costas, parece que você não sabe fazer mais nada. Já viveu assim? E você diz, caramba, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que você continua querendo viver de uma forma que você vivia, só que num degrau diferente. O degrau mudou, querido. Logo, as práticas, a intensidade mudam também. Aí tudo é um desafio de novo. Mas você está sendo desenvolvido na fé, no amor, na pureza, está se tornando o quê? Deus está construindo, está colocando os tijolos lá. Mudando coisas. Algumas estão sendo tiradas, outras estão sendo colocadas e outras estão sendo reformadas. É por isso que em cada degrau você vai provar da dor da separação de alguma coisa. Porque Deus está dizendo, ei, não é mais o degrau de você ter isso. Não é mais o degrau de você falar assim. Não é mais o degrau para ter esse comportamento. E aí sua vida parece que está de perna para o ar. E você está perdido. E aí o que é que precisa? Você mergulhar em Deus. Para receber as instruções agora. Para o degrau que você está vivendo. Porque nós só crescemos quando estamos dentro de uma área de desconforto. Você sabe que as grandes invenções são frutos de algo extremamente desconfortável. Por que alguém criou o ar-condicionado? Porque detestava passar calor. Quando você se sente desconfortável, você vai buscar algo que transforme aquele desconforto em fruto, em benefício, em aumento, em referência, em testemunho.
Quando você olhar para a sua vida e disser, corpinho, esse corpinho aqui, não é propaganda de doença. Esse corpinho aqui é propaganda de Jesus aqui na terra. De que pelas feridas dele eu sou sarado. Quando isso ficar tão firme dentro de você, você vai trabalhar, você vai meditar, você vai confessar, até que essa verdade se torne realidade na sua vida. Quando você não se contentar com miséria, com falta, você vai meditar, você vai semear, você vai dar. E quando der, vai dar de novo. Por quê? Porque Deus vai te aumentando e te aumentando e te aumentando, até você chegar naquilo que você deseja. Você acha que quando a gente fala aqui, para que você faça alguma coisa, é para a gente? É não, meu irmão. É para que você cresça. É para que você saia da mediocridade, do comum. Porque nós não somos chamados para sermos comuns. Nós somos chamados para sermos sobrenaturais. O comum é para o mundo. Por que você acha que quando você nasceu de novo, Deus colocou uma pessoa divina para morar dentro de você? Se fosse para ser natural, você não precisava do Espírito Santo. Só era continuar fazendo o que você estava fazendo. Mas agora, o realizador dos milagres, do sobrenatural, veio habitar dentro de nós, para que nós sejamos referência e testemunho de Deus aqui nessa terra. Aleluia! Insatisfação leva você para o alvo. Cutuca a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela: ei, você está aqui? Acorda. Não é acordar fisicamente. Sai da letargia, achando que a sua vida se resume a acordar de manhã, ir para o trabalho, trabalhar 2 expedientes, chegar em casa, comer, assistir televisão e dormir. Sua vida é muito mais do que isso, querido. Sam, então quer dizer que eu tenho que deixar o trabalho? Não, acorda, mas acorda já se enchendo do Espírito. Se acorda meditando na palavra, declarando e dizendo: Senhor, eis-me aqui. E aí você vai para o trabalho, e quando você chega no trabalho, a vida, a influência, a luz de Deus na sua vida mostra uma mensagem que a sua boca não pode mostrar. Aleluia! Eu ainda não cheguei aonde eu quero, mas me aguarda, irmão. Eu vou chegar, eu estou indo no caminho, passo após passo. Não importa se é um passo grande ou às vezes tão pequenininho que nem eu mesmo percebo, mas nada vai me impedir. O diabo não vai dizer: eu te roubei com preguiça, com computador ou com incredulidade, porque eu creio naquilo que Deus diz e eu tomo posse. Tem crente, amado, o que não falta na igreja é crente que fica: eu tomo posse, eu tomo posse. Abrir a boca e levantar a mão dizendo eu tomo posse não muda a sua vida. Eu gosto de uma frase que eu ouvi: o que muda a sua vida não é o que você ouve no domingo, mas é o que você pratica na segunda. O que você ouve no domingo te sinaliza, mas é a decisão de colocar em prática no outro dia, ou no mesmo dia, que vai trazer as mudanças que você precisa. Porque você pode ficar que nem papagaio: eu tomo posse, eu tomo posse, eu tomo posse, até sua língua enrolar e você falar em línguas. Eu tomo posse, eu tomo posse. Não vai mudar nada. Mostre que você toma posse. Na segunda, na terça, na quarta,
na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, quando está doendo ou quando não está doendo, quando está sendo amado, quando não está sendo amado, quando tem dinheiro no bolso ou quando não está tendo dinheiro no bolso. Mas eu tomo posse daquilo que Deus diz. Eu vou me tornar referência de fé, eu vou me tornar referência de prosperidade, eu vou me tornar referência de serviço, eu vou me tornar referência de excelência, eu vou me tornar referência do sobrenatural, eu vou me tornar referência de pai cheio do Espírito, de mãe cheio do Espírito, de um bom funcionário, de um bom patrão, de um bom filho. Você não vai além da sua medida de indignação. O que você tolera nunca vai sair da sua vida. Eu vou dizer de novo. O que você tolera nunca. Irmã, isso é profecia do inferno. Não, amados, isso é verdade. O que você tolera nunca vai sair da sua vida. Se você diz, é porque eu sou assim mesmo, você nunca vai mudar, porque a porta da mudança se abre por dentro. Só quem tem a chave é você. Mas quando a medida da indignação chegar no topo, o que é isso, chegar no topo? É aquela última gota que faltava para o balde transbordar. Esse mesmo homem, Smith Wigglesworth, ele falou de um exemplo sobre isso. Ele disse que estava numa parada de autocarro. E havia uma mulher que estava saindo de casa. E o cãozinho dela veio atrás dela. Balançando o rabinho, brincando, pulando nas pernas dela. E ela olhou para ele e fez, sei lá, totó. Ah, filhinho, vai para casa, mamãe vai sair. E ele pulando e brincando com ela. E ela vai para casa. E ele nem tchungas, nem aí. Só que o autocarro chegou. E não tinha mais tempo para ela ficar conversando, jogando conversa fora. E ela olha para ele e faz, Totó, já para casa. Ele botou o rabinho entre as pernas e para casa. Sabe o que é isso? A medida chegou. A medida chegou. Porque quando a medida chega, você diz, chega! Chega! A partir de hoje, isso não vai mais acontecer, porque eu vou me posicionar para contribuir com a mudança que eu quero nessa área. Você só muda quando a medida da indignação chega no topo. Porque enquanto você tolerar o que você faz, a maneira como você pensa, a maneira como você se veste, a maneira como você se comporta, a maneira como você vive, você nunca vai mudar. Sinto te informar. Mas se Deus quiser, Ele faz. Faz não, meu irmão. Porque se Deus quer, e nem é por isso que você é dizimista. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela assim, tome. Deus quer que você seja curado, Deus quer você dizimista e ofertante, Deus quer que você ande em amor, Deus quer que você perdoe, Deus quer que você seja excelente. Deus quer. Mas existe algo dentro de nós que Deus deu e que Ele não volta atrás, chamado livre arbítrio. Ou seja, o poder de decidir não está com Deus, está com você. Está com você. Eu tenho alvos em muitas áreas da minha vida. E tenho referências.
E às vezes quando eu percebo que a minha carne está querendo reinar naquela área, eu começo a olhar para a minha referência e vejo se o que eu estou fazendo contribui para eu chegar lá. Não é condenação, amado. É motivação. É diferente. Porque tem pessoas que estão ouvindo essa mensagem e dizem, vem aqui para nos condenar. Não, eu vim para te motivar, para dizer, acorda, a vida tem muito mais do que acordar e trabalhar e voltar e fazer o que você vive fazendo. Você está gastando tanto tempo no seu propósito natural, mas você, aonde você está desenvolvendo? Como você está desenvolvendo o seu propósito eterno? Seu propósito, escuta bem isso, muito sério. O seu propósito natural é a ferramenta para o propósito divino aparecer. E alguns aqui é só por um tempo. Até Deus dizer, deixa tudo e entra na chamada. Ah, eu não entendi. Se tu vende pipoca, o teu carrinho de pipoca é habilidade natural que vai se tornar referência para você ser sal e luz na vida das pessoas que vão comprar tua pipoca. Entendeu o que é que eu desenho? Mas alguns aqui, não são todos, claro, porque senão a gente não ia ter referências em nenhuma profissão. Vai chegar o tempo, e ainda não é agora. Ainda tem umas águas para rolar. Que Deus vai dizer, agora sai, para que você entre na chamada. Eu olho para algumas coisas que eu coloquei diante de mim. Esses dias mesmo eu estava conversando com ele. E eu olho para algumas coisas que Deus falou no meu coração e algumas referências que Deus colocou para que eu me exponha a elas. Amados, isso tem servido de força para muitas vezes me levantar quando eu não quero. Não é que eu não quero, eu não tenho vontade. Eu não sei se você sabe, eu tenho uma carne e ele também, como você tem. Sabe que às vezes dá vontade de dar um chute na canela, não na nossa mesmo, né? Mas de alguém, como existe em você. Somos pessoas como vocês. Somos tentados como vocês. Talvez não nas mesmas áreas. Mas não existe ninguém aqui na face da terra que não passe por essas coisas. Isso é o quê? Para mostrar para você que não é porque nós somos pastores que existe uma graça diferente para a gente viver a palavra. A força que você tem que colocar para resistir tentação, nós também. Para perdoar, para amar. Porque tem pessoas que são só a graça. Que em vez de você colocar, impor as mãos assim para abençoar, dá vontade de você impor os 5 dons ministeriais assim. E dar umas boas tapas. Mas aí Deus fala e diz, não, abençoe, ore por elas. Nós temos uma carne que temos que controlar tanto quanto você. Então para de arranjar desculpa para não fazer o que você precisa fazer. Irmã, isso é duro. Não tem problema. Mas vou sair daqui com minha consciência tranquila. De que você ouviu o que Deus queria que você ouvisse. Porque eu tenho certeza absoluta, queridos, do que eu estou falando aqui. Não são palavras minhas. Não são. Aleluia. E eu estava falando com ele, eu disse, amor, o que queima no meu coração é isso. E é aquilo que eu consigo ver,
que já aconteceu na vida de outras pessoas, que eu sei que existe, que tem a possibilidade de acontecer na minha, se eu pagar o preço que eles pagaram para viver daquela forma. Então, às vezes, a preguiça para orar vem. E só acontece comigo. Você, graças a Deus, ninguém aqui tem preguiça de orar. Mas aí eu me lembro da referência. E o meu desejo para alcançar o alvo se torna maior do que a preguiça. Quando a sua referência, de onde você quer chegar, você ficar olhando para ela, de tal maneira, vai chegar ao ponto que o que ela fala para você se torna maior do que a dor, do que o desânimo, do que a preguiça, do que a carnalidade. Porque ela vai te puxar para aquele lugar que Deus tem preparado para a tua vida. Estamos sendo influenciados para nos tornarmos referências e sermos influenciadores. Vamos ficar em pé. Aleluia. Feche seus olhos. Olha para dentro de você mesmo. Sonda a sua vida e veja se você está medindo muito baixo a sua vida. Dizendo, tá bom, tá bom, tá bom. Você sabe as áreas que você pode ir mais. Você sabe. Agora olha para quem você está tendo como referência para saber se essas referências para quais você está olhando está te ajudando a sair dessa vida, desse comportamento, desse procedimento. Vamos louvar o Senhor com a música. Eu queria que você simplesmente deixasse que insatisfação. Sabe, a insatisfação vem como? Quando você determina que não quer mais viver do jeito que você está vivendo. Por mais que seja bom, você sabe que tem o melhor. Sabe qual é o maior inimigo do melhor? É o bom. O bom está privando você de viver muitas coisas excelentes. Porque às vezes quando a gente fala essas coisas, parece que está todo mundo vivendo uma vida errada. Não, querido. Sabe que ficar no patamar, no determinado degrau, quando Deus diz não é mais esse tempo, se torna um erro? Por mais que você esteja fazendo algo certo, se Deus diz que não é mais o tempo de estar nesse degrau, você está errando. A igreja que Deus, que Jesus vai vir buscar, não é uma igreja capenga. Não é uma igreja manca. É uma igreja gloriosa. É uma igreja cheia do Espírito. É uma igreja cheia de amor. É uma igreja que anda em unidade, em fé. É uma igreja que mostra a luz e se torna o sal dessa terra. Não é uma igreja com pessoas rastejando na terra, tendo uma visão de coitados e de miseráveis e de doentes. Não, é uma igreja que aceita a visão que Deus tem sobre eles de vida, de justiça, de santidade, de poder, de amor, de prosperidade. Então traz insatisfação para a sua vida. Eu estou sendo medíocre, eu estou sendo comum nessa área. Pai, eu quero ser referência nessas áreas. Então decida, faça a sua oração, não é no pensamento não. É abrindo a sua boca. Abra a sua boca e coloque diante do Senhor.
as áreas que você vai se posicionar. Traga insatisfação para a sua vida agora. Porque a insatisfação vai trazer mudanças. Ore. Consagre sua vida ao Senhor. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida.